Para mim, um dos maiores riscos que a gente está vivendo, nesse tempo de aceleração da vida, da forma que nós estamos vivendo, é que nós estamos perdendo o contato com a nossa subjetividade. A gente está sem tempo de saber o que faz sentido pra gente. A gente está tão sobrecarregada de tudo que dizem que a gente tem que estar fazendo e... cadê o ar? Eu não tenho mais tempo para ficar comigo, para entender o que faz sentido para mim, para entender quem eu sou no meio dessa loucura. E se eu não tenho tempo para mim, pelo que eu tô vivendo? Talvez seja o grande aprendizado que a gente precisa fazer, né, Elisama, que as relações, elas são construções, e são construções diárias, que a gente precisa distinguir, sim, uma relação que não é nutritiva para nós, que nos desrespeita, que não tem reciprocidade, que é abusiva de diferentes formas, dos ajustes constantes necessários de um relacionamento. Porque um relacionamento vai ter fricções, né? Entre vontades, entre desejos. Vai ter momento em que eu vou no limite do outro e que aí eu preciso voltar e reposicionar esses limites. Eu preciso dessas conversas. Que o outro, esse outro, que é você, sou eu, ou é essa pessoa que cresceu nessa cultura que nós falamos tanto aqui, ela não vai chegar prontinha para se relacionar com a gente. E a gente não tá prontinho para se relacionar com ela. Olá, eu sou Ediane Ribeiro e te dou as boas-vindas ao podcast Alma Talks. Essa é a temporada Entre Traumas e Travessias, em que eu converso com as minhas convidadas e os meus convidados não só sobre as travessias profissionais, mas também sobre suas travessias internas, emoções, sentimentos, motivações e tudo mais que nos atravessa. De tempos em tempos, aparecem algumas pessoas que escrevem com o coração. A minha convidada de hoje é uma dessas pessoas. Ela escreve como respira, fala como quem rasga a alma e não pede licença para existir. Chega e ocupa os seus espaços com propriedade. Ela é psicanalista, comunicadora, autora best-seller e em um dos seus livros mais recentes aborda, dentre outras coisas, silêncios que se tornam gritos internos. Hoje eu tenho o prazer de conversar sobre o que faz gritar a alma de Elisama Santos. Ai, que incrível estar aqui com você! Amei, gente, que apresentação. Gostou? Fiz pra você, Achei amor. maravilhosa. Tão maravilhosa quanto você, Elisama. É um prazer enorme te receber aqui e dizer que eu te admiro demais. Assim, é realmente muito importante para mim ter uma autora, uma psicanalista, uma pensadora e uma multitalentosa como você nesse programa. E antes da gente falar sobre trabalho, sobre a Elisama que lota teatros, que vende milhões de livros e que tem na comunicação um dos seus grandes talentos, eu quero saber quem era a Elisama antes disso tudo. Lá antes da internet, antes dos palcos, lá atrás, quem era a menina Elisama? Nossa, olha, primeiro eu tô muito feliz de estar aqui. É altamente recíproca a alegria, você sabe, e a admiração. Você sabe quanto te admiro, quanto eu acho seu trabalho incrível. Então, estar aqui com você, com essa mulher poderosíssima, a primeira vez que eu te vi palestrando, eu me lembro, se fosse hoje, estar do lado da Mônica e do meu marido. Falei, gente, ela é incrível! Então, é um prazer imenso estar aqui. Nossa, falar de quem era a Elisama antes. Tem muito dela aqui ainda hoje. Eu acho que existe um exercício, um esforço constante meu de manter muito da Elisama viva. Pra eu não me perder no palco, pra eu não me perder na comunicadora. Comunicadora eu sempre fui. A comunicação, ela sempre esteve no foco da minha vida. Eu sempre fui muito faladeira, como diria minha avó. Muito amostrada também, como diria minha avó. Eu cresci ouvindo que eu falava demais. A maior queixa de 100% dos meus professores é conversa demais. Ela é uma boa aluna, ela tira 10, mas ela fala demais. É mesmo. Então é isso, eu sempre Em algum tive momento muito isso te atravessou no sentido de você se silenciar essas falas? Tentei muito, Ediane. Eu tentei muito me adequar. E é interessante perceber que um dos motivos de maior crítica que eu recebi na vida, que era o tanto que eu falo,
o tanto que eu questiono. Então eu sempre fui, mas por que isso? Tá, eu entendi que você quer que eu faça isso, mas por que eu tenho que fazer isso? E por que eu não posso fazer diferente? Eu sempre fui muito argumentadora. Meu pai falava, essa menina tem argumento pra tudo. E era uma das maiores críticas que eu recebi de todo adulto ao meu redor. Uhum. E por muito tempo eu tentei ficar quietinha. Não consegui. Não tive sucesso em nenhum momento disso. E ainda bem. Ainda bem. Porque aí hoje eu vejo que a Elisama do palco, ela é aquela menininha, sabe? A Elisama que escreve os livros é aquela menininha que ia pintar o céu de verde se quisesse. Iam falar, mas o céu é azul. Não, eu não quero pintar ele de azul hoje. Sabe? Que estava sempre querendo fazer diferente, todo mundo questionando e perguntando, mas por quê? E tentaram muitas vezes me adequar ao que se espera da menina, ao que se espera da estudante, ao que se espera. Houveram muitas tentativas. E que hoje eu olho e falo que legal que eu tive uma resiliência, não sem consequências, obviamente, claro. mas uma resiliência para sustentar essa Elisama, porque tem outro jeito de ser, eu não consigo ser de outro jeito. Ainda bem, porque é o meu maior talento. Hoje. Sem dúvida. E te ouvindo, eu me lembrei de quando a gente honra essa criança, né, que a gente foi, como parece que as coisas encaixam dentro de nós, né? Eu me identifico muito com essa fala, porque eu acho que eu fui uma criança que já trazia muito do que hoje para mim é mais fácil de assumir, mas eu passei por um período muito de silenciamento e eu resgatei essa criança. E eu digo que hoje tudo que eu faço é para honrar a pequena Ediane lá de trás, né? Isso encaixa como se encaixassem peças dentro da gente, né, Elisama? Sim, e tem consequências, né? Assim, na sua vida, você consegue enxergar as consequências da época que você estava silenciando a Ediane? As duas coisas, né? Porque falar também tem consequências. Nós também recebemos muitas críticas por sermos questionadoras e falarmos demais. Mas a fase silenciando é uma fase que eu não banco mais as consequências, porque são consequências que me adoecem. A dor dessas consequências, ela é muito maior. Porque quando eu recebo as consequências de falar e dos nãos que eu digo, eu sei ser firme, e essas consequências, elas dão uma doída em mim. É claro que dão. Mas dói e tem uma paz. Eu tô fazendo o que precisa ser feito. Eu tô aqui alinhada com o que eu acredito. Então eu vou bancar isso. Mas quando é esse silêncio do que é importante pra você, essa dor, ela não é uma dor que você banca feliz. Não é uma dor que você olha e fala, ok, eu preciso viver essa dor. Não, é uma dor que te dilacera, que te corta, que te adoece. Que aumenta a tua pressão, sabe? Que te adoece literalmente. Eu adoeci literalmente nas vezes que eu tentei me silenciar. Eu entendo isso. E eu imagino que você também. Então a gente fica nessa construção. E eu acho que foi importante essa fase de tentar me silenciar, porque ela tá viva o tempo inteiro em mim. O tempo inteiro eu tô olhando pra ela e lembrando, ali eu não volto. Ali eu não volto. Pra aquele lugar ali eu não volto. Então eu tenho uma atenção hoje aos sinais de que eu tô cansada, aos sinais de que eu tô seguindo o caminho que não tá fazendo meu coração vibrar. Sabe, óbvio, a gente não tá aqui falando de Hollywood, a gente não tá falando que a gente vai ser feliz, aí vou fazer só o que me deixa feliz. Lógico que não. Existem momentos que eu vou fazer o que é preciso ser feito, que eu vou viver as frustrações. Mas a vida não pode ser somente um acúmulo dessas frustrações. Não pode ser eu tentando me encaixar numa forminha que me deram. Então, essa fase de tentar me silenciar e as consequências dela são um lembrete importante do que eu quero viver e do que eu não quero viver, sabe? Eu acho lindo o que você está falando, porque me remete muito ao conceito de autenticidade que eu trabalho, né, na ciência do trauma, e que é uma palavra que muitas vezes é sequestrada, aí, como muitas palavras, pelo mundo atual, principalmente das grandes comunicações, nas redes sociais. Algumas palavras vão perdendo um pouco seu sentido, né, original. E muitas pessoas entendem a autenticidade hoje como esse lugar de eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Essa liberdade não condicionada a nada, que ela não é real, né, ela não existe. E aí, quando você fala dessa conexão, me lembra essa autenticidade real, que é essa conexão com o que eu sinto, com o que eu penso e como eu coloco isso para o mundo me relacionando com o mundo, né? Mas de forma que haja uma coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu atuo na vida,
né? E eu acho que esse é muito meu exercício também. E quando você falou, eu já comecei imediatamente o quê? A lembrar de Cristina. Aqui, quando você falou dos silêncios, já comecei a lembrar de Cristina. Mas antes de Cristina entrar em nossa conversa, eu ainda quero saber mais da Elisama, pré-Elisama comunicadora, psicanalista, autora best-seller. Eu quero saber da Elisama que fez uma mudança de carreira, né? Você teve uma mudança de carreira importante na sua vida. Teve algum momento que você pensou: é hora agora de me dedicar a algo que vai me promover uma conexão comigo, um autoconhecimento, e por isso eu vou em busca também de me debruçar sobre o entendimento do outro e do humano? Ou isso foi acontecendo e você foi se dando conta depois? Porque tem coisa que a gente só se dá conta depois, né? Os meus movimentos, eles são pouco planejados e mais sentidos. Ao longo dos anos, já dei muita entrevista na vida, né? E as pessoas falam assim, como é o seu processo de escrita? Qual é o seu processo de produção de conteúdo? E eu falava, gente, não faz muito sentido. Até eu entender que não, ele é muito sentido. Ele é pouco racionalizado. Então, esse processo de mudar de carreira, de escrever, eu fui sentindo e fui fazendo. Foi o caminho, eu era advogada, e aí eu engravidei. Durante a gravidez, eu quis ter um parto natural. Então, eu queria ter o meu filho da forma menos intervencionista possível. Quando ele nasce, que eu consigo esse parto da forma que eu queria. Quando ele nasce, eu olho para aquela criança e penso, ok, mas agora eu não vou fazer o que todo mundo fez. Tive um trabalho danado. Eu imagino. Pra parir esse menino do jeito que eu queria, agora eu vou criar ele na base do tapa e do quem manda sou eu? Não faz sentido. E aí eu comecei a estudar pra educar aquela criança. E à medida que eu estudava e que eu descobria coisas a respeito da educação, a respeito da comunicação, eu queria falar pras pessoas. Gente, olha que legal isso que eu descobri. Olha que massa isso aqui que eu tô lendo. Olha isso aqui, que interessante. Então, o meu caminho como comunicadora, como escritora, que eu fui estudar psicanálise depois, era o tempo inteiro com a intenção de entender e compartilhar. Eu não sou a pessoa que eu vou ter um conhecimento para ficar guardadinho para mim. Para mim, o conhecimento é um banquete, é um negócio que a gente come em grupo, sabe? A gente serve nas maiores mesas possível. Então, tudo que eu estudei, esse caminho de transição de carreira, ele veio da minha vontade de compartilhar. Ele veio da minha vontade de estar em grupo, de estar falando para as pessoas algo que eu aprendi. De estar compartilhando algo que eu acho que é potente, que todo mundo precisaria saber. Não acho que todo mundo tem que seguir. Sim. Mas para você fazer uma escolha, deixa eu te mostrar que existe essa opção. Que eu não sabia que existia e talvez você queira fazer também quando você descobrir que ele existe. Não, é diferente do evangelizar, do eu quero te mostrar que esse é o caminho. Não é isso. Eu quero te mostrar que existem muitos caminhos. Olha esse daqui. Olha esse que interessante. Então, a minha mudança, as minhas mudanças, porque não foi uma mudança. Eu começo falando de educação. Depois de falar de educação, eu vou falar somente de relacionamentos adultos. Diminuo minha fala de educação. E isso foi seguindo o fluxo da minha própria vida. A minha relação com as crianças, que era o foco da minha vida, virou foco para tudo. E depois sai a relação das crianças do foco, eu vou para os meus outros relacionamentos. E isso vai no meu trabalho também. Está sempre abraçado. Os meus caminhos, eles estão sempre cruzando com a minha vida pessoal. Eu não tenho essa linha muito definida. De, o meu trabalho, então o meu trabalho é falar sobre infância, acabou, eu vou falar sobre isso, mesmo que isso hoje não tenha nenhuma conexão com a minha vida. Eu preciso que esteja tudo abraçado. Eu preciso que esteja tudo entrelaçado para que faça meu olho brilhar. Eu preciso ter um tesão, eu não consigo encontrar outra palavra. Um gozo, sabe? Em tudo que eu tô fazendo em relação ao trabalho, para que eu faça com muita vontade. E eu sei que é uma das características, quando as pessoas me escutam, falam, nossa, mas você fala com brilho no olho, porque eu tô falando de algo que eu amo. Eu tô falando de algo que tá com minha libido envolvida o tempo inteiro. O desejo tá ali, de compartilhar, de falar, olha que legal. Se eu perco isso, eu não consigo seguir. Então, as minhas mudanças no trabalho, elas vão abraçadas com as minhas mudanças na minha vida pessoal. Com as minhas mudanças no meu jeito de enxergar o mundo.
com as minhas metamorfoses individuais, sabe? Uhum. Sim. E faz muito sentido isso para mim. Você sabe que, te ouvindo, eu me lembro muito das pessoas que eu já escutei, seja no setting terapêutico, como terapeuta, dos amigos, das pessoas que eu tenho escutado aqui na temporada. E tem um pensamento que tem me visitado muito, que é quando a gente vai para uma conexão muito profunda dessa autenticidade e dos vínculos que nos cercam da nossa vida, isso nos impulsiona necessariamente para o compartilhar. Assim, eu tenho conversado com muita gente e ao longo da minha carreira atendi muita gente nesse processo de descobrir caminhos, né? De encontrar os seus próprios caminhos, Sim. Que é isso que você fala, né? Não é que esse seja o caminho para todo mundo, mas que cada um possa buscar o seu Sim. caminho. E tem um momento que parece que, se faz sentido para a gente precisa jogar isso para o mundo. Seja para o mundo nas grandes comunicações ou para o nosso universo particular, né? Da nossa casa, das pessoas, do nosso afeto. Sim. Né? Para você também foi assim? Porque você sai dessa psicóloga que trabalhava numa grande rede de hospitais e vira também essa comunicadora. Também veio desse desejo de compartilhar. Veio do desejo de compartilhar, veio de um processo de desconexão, então de uma busca de reconexão. Né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, como você também, né? Muito jovem, muito menina, e me cobrando muito, sempre, de performance, de desempenho. Eu sempre fui meu pior hater. Eu digo, gente, não preciso de hater. Mas pra que isso, não preciso gente? de hater, porque eu sou meu pior hater. Porque eu já me cobro muito. E aí, nesse processo de muita autocobrança, por desempenho, por fazer tudo certo, por independência financeira, tanto que eu fui a primeira dos filhos, e eu não sou a filha mais velha, a independência financeira na minha casa. Eu entrei num trabalho que também tinha uma autocobrança, uma grande Sim. rede de hospitais, também tinha uma grande cobrança, e eu fui adoecendo nesse processo porque eu acho que eu fui calando algumas vozes minhas que eram importantes, sabe? De conexão, de vínculo, e dessa conexão que eu acho que já existia lá atrás, dessa conexão com a comunicação, eu quero dizer, que já existia lá atrás, mas que eu acho que não tinha espaço ali para existir. Então, eu fui murchando, igual a florzinha que vai murchando, e eu acho que a mudança teve a ver com saúde, teve a ver com buscar algo que me fizesse sentir plenamente viva de novo. Assim, então, eu saí em busca do meu processo pessoal, de ficar saudável de novo, né? De algo que na época eu não entendi, anos depois eu fui entender como depressão. Então eu fui buscar ficar saudável de novo e comecei a me experimentar, virar laboratório de mim mesma, eu costumo dizer, a me experimentar de várias formas e comecei a entender que aquilo estava me fazendo me conectar com energia de viver de novo. Que aquilo, na verdade, era só um reencontro com os meus desejos, com os meus anseios, com as minhas necessidades. Era uma proteção das minhas necessidades que estavam desprotegidas. Sim. E aí, eu me encontro com a comunicação, que é o que eu falei antes, né? Assim, quando a gente tem esse encontro, Sim. você quer dividir. Você quer dividir primeiro com as pessoas do seu afeto e, às vezes, esse público vai ficando maior. Vai crescendo, né? Ele vai crescendo. E aí, quando eu te ouvi falar... vou voltar um pouquinho lá na história do filho, podemos? Podemos. Quando você fala, eu engravidei e aí eu queria fazer diferente. E muito da sua literatura é atravessada pela importância de quebrar padrões familiares e de buscar isso tudo que a gente vem conversando até agora, né? Essa autenticidade, essa forma autoral de existir no mundo. Isso teve a ver com esse processo inicial, a sua escrita principalmente sobre a busca autoral de existir? Eu sempre procurei existir, viver de um jeito muito autoral. E eu venho de uma estrutura social que não me dava isso. Então, assim, eu sou uma mulher negra, nordestina, que cresceu no interior da Bahia, dentro da igreja. Então, eu sou uma pessoa que, desde muito pequena, tinha muita cartilha de como deveria me comportar, do que se espera de mim, de como eu deveria seguir. E eu me lembro, desde muito nova, de ser o tempo inteiro a negação das cartilhas. Então, eu olhava para a cartilha e fazia, não,
Por quê? Porque eu não quero que você não mande em mim. Aham. Entendeu? A minha vida foi olhar pra toda a cartilha que alguém me oferecia e falar, Aham. não vou fazer assim. Por quê? Porque eu não quero. E eu aprendi muito nova a brigar pelo meu desejo. Porque tinha muito de sufocar o desejo ao meu redor. Aham. Né? Eu cresci dentro de uma igreja em que se falava que o desejo é ruim. Que a carne, ela é ruim. Eu fazia, não, a minha carne é bem legal. Aham. Eu quero coisas que ela quer, sim. Quero sustentar coisas que ela quer, sim. Não é você que vai me dizer o que vai me fazer feliz. Então, eu passei, desde muito nova, esse desejo de ter uma vida autoral. E você consegue identificar o que te ajudou? Porque você falou muita coisa ao redor, reprimir esse desejo. E eu acho que muitas mulheres que estão nos ouvindo, todo mundo, a gente está numa sociedade bastante repressora em vários aspectos, né? Mas eu acho que mulheres negras em especial que estão nos ouvindo agora, sabem exatamente do que você está falando, porque é muito difícil chegar à vida adulta sem ter passado por essa tentativa de contenção. Sim. Ou por um lugar de estar só servindo ao outro e não atentando às próprias necessidades. Mas o que ajudou essa menina que ia contra isso, que batia de frente com isso? Ediane, eu já me perguntei isso muitas vezes, assim, de onde eu tirei toda essa ousadia? Porque foi muita ousadia em muitos momentos. E eu acho que eu tinha um medo muito grande de ter o destino das mulheres ao meu redor. Então, veio de uma negação a minha força. Hoje eu acho que ela vem de desejo de realização. Mas no começo da vida ela veio de um desejo de negação mesmo. De falar, eu não vou viver isso que ela está vivendo. O que ela está vivendo? Não. Eu olhei muito ao redor das mulheres que eu conhecia. E eu olhava para elas e pensava, eu não quero ter essa vida. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero morrer desse jeito. Tem que ter outro caminho. Não sei qual que é. Mas eu sei que não é o delas. E aí, desse jeito era qual jeito? Era esse jeito submisso. Esse jeito em que... É a Cristina, né? Eu tava pensando nela aqui, porque eu falei, agora a gente tem que falar dela. Depois que eu escrevi o ensaio de despedida, e em terapia, porque enquanto eu tô escrevendo, eu não levo o livro pra terapia. Tenho medo de bloquear, eu não quero pensar na arte, eu não quero elaborar a arte. Eu quero que ela saia do jeito que ela precisa sair. Quando eu entrego o livro, quando o livro já está no mundo, eu falo, ok, agora a gente pode pensar por que eu escrevi, o que eu quis fazer com isso. E não é uma obrigação. Se vier, se não vier, a gente não vai conversar sobre ele. E aí a Cristina veio algumas vezes nas minhas sessões de terapia e eu pude entender que eu escrevi ela para as minhas mais velhas. Eu escrevi a Cristina para as mulheres da minha vida. Sabe? Essas mulheres que eu cresci vendo, pensando em filho, pensando em marido, pensando na casa, que não compravam uma roupa para si, ou se comprasse uma roupa para si, era aprisionado no que tem que ser, no é ridículo a mulher da tua idade vestir isso, ou cortar o cabelo assim, ou usar determinada coisa. Então eu tinha uma certeza de que eu não queria ter aquela vida. Eu olhava para essas mulheres e pensava, não, eu não vou acordar e dormir pensando nisso. E eu acho que com a maternidade isso ficou 10 vezes mais forte. Porque a maternidade é esse braço forte do patriarcado na vida de uma mulher. A maternidade, ela vem com um potencial imenso de te silenciar. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, assim que Miguel nasceu, em que todo mundo só perguntava de Miguel. E eu falava, não, por que eu tenho que estar pensando nele o tempo inteiro? E aí a minha mãe falou assim, filha, mas é assim mesmo, depois que filho nasce, a gente deixa de existir. Nossa. E aquilo pra mim foi tão forte, que eu pensei, mas quem? Eu deixar de existir? Mas de jeito nenhum. Não, vou existir forte e maravilhosa, inclusive por eles. Porque se eu não existir, quem é que vai proteger essas crianças? Quem é que vai estar aqui por eles e com eles? Uma capa? Uma carcaça deles ama? Não vai ser assim. Para que eu consiga, inclusive, cuidar do desejo deles, ajudá-los a sustentar o próprio desejo, eu preciso sustentar o meu. Eu preciso estar aqui vivaça para fazer isso. Então, teve esse caminho o tempo inteiro de falar, olha, eu existo e eu existo.
E de lembrar pra mim que eu existo. Porque é muito fácil, no dia a dia, a gente esquecer que a gente existe. Esquecer porque que a gente tá aqui. Tem uma frase que eu cito muito em palestras, eu citava muito nas palestras sobre educação, que é uma frase que é do não, deixa eu ver de quem é. Esqueci o nome dele, mas que é uma frase que está no livro da comunicação não violenta, em que faz numa peça da Mil Palhaços, em que ele diz assim: eu quero que ele saiba, é mais ou menos isso, a razão especial, o que ele tem de especial, senão ele não vai perceber quando começar a ir embora. Uhum. Eu quero que ele esteja desperto e não perca quando vier a chance de dar ao mundo um pequeno pontapé. E eu quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante pela qual é humano, não cadeira. Uhum. E a gente esquece a razão sutil, fugidia e importante pela qual somos humanos e não cadeiras. Sim. O tempo inteiro. A gente aprendeu a se olhar como cadeira. Preciso trocar esse encosto, não tá bom. Eu preciso trocar o estofado, não tá legal. O tempo inteiro eu tô me olhando como cadeira, como esse objeto a ser consertado, a ser polido, a ser lixado, a ser ajustado. E não, existe uma razão sutil, fugidia e importante, e ela é fugidia, ela sai fácil se eu não estiver aqui, segurando ela, pela qual eu sou humana e não cadeira. Isso. Ou como máquina, né? Como instrumento, né? Que é muito dessa realidade que a gente vive hoje, da gente se ver quase como a inteligência artificial, Sim. como uma IA, como uma máquina que precisa só ser funcional. E não é só funcional, em alta performance. Em alta performance. E aí, quando você fala de proteger o seu... Eu precisava existir para proteger, inclusive, os meus filhos, me conecta a uma proteção que não é a proteção objetiva da sobrevivência, é a proteção da subjetividade. É a proteção desse ser sutil, que não é cadeira, que não é máquina, que é um ser que pode se conectar com essa vida também autoral que você foi buscar e foi persistir. E eu fiquei bastante emocionada quando você falou a frase da sua mãe, porque ela é muito forte, mas eu imagino que ela ainda é muito real para muitas e muitas mulheres. E aí eu vou fazer um recorte de gênero aqui, minha gente, porque eu acho que ela é mais real para as mulheres. Sim, sem dúvida. Ela é muito mais real para as mulheres. E aí eu acho que a gente precisa entrar um pouquinho mais a fundo em Cristina. Para quem está nos assistindo, quem é Cristina? Quem é essa Cristina, meu Deus? Quem é Cristina, afinal de contas? Cristina é a personagem principal de Ensaios de Despedida, o livro mais recente de Elisama, e que você optou por uma escrita, que é uma escrita ficcional, né? Teve uma transição aí, você começa escrevendo livros mais teóricos, né? De uma abordagem teórica, e recentemente, já de Mesmo Rio, né? Você já começa para uma escrita mais ficcional. E na Cristina, você nos faz mergulhar de uma forma muito íntima e muito reflexiva na alma dessa mulher, né? Porque você escolheu uma forma de escrita que são as cartas para a filha, em que você vai ali, através da fala de Cristina escrita, né, das cartas, você vai tocando tudo isso que você falou agora, a sobrecarga feminina, essa necessidade de atender ao outro, essa sensação de estar sumindo e se apagando nas relações, o viver para o cuidado, o viver funcional, a sensação de cadeira, trocar o encosto, os silêncios. A gente vai mergulhando nas cartas de Cristina, nesse universo que muitas vezes me fez parar, silenciar e sentir. Silenciar no bom sentido de eu preciso parar aqui agora e só sentir e não pensar sobre essa escrita. O que esse livro te fez sentir? Eu não sabia que eu ia escrever o Ensaio de Despedida. Um dia eu acordei com a primeira carta da Cristina pronta na cabeça. Eu liguei o computador e eu derramei a primeira carta da Cristina. E eu me lembro de ter ligado para minha editora, para minha irmã e para umas amigas, botado nos grupos do WhatsApp, assim, com a minha editora, minha irmã e o grupo de amigas. Gente, tô começando a escrever um livro novo. E botei o capítulo. E todo mundo leu e falou, mas como assim você não sabia que você escrevia esse livro ontem? A gente conversou, você não me falou que estava escrevendo. Gente, eu não sabia que eu estava escrevendo um livro. Eu compreendo. Eu não sabia, ele veio, ele chegou. E aí a Cristina, eu não me vejo como quem criou a Cristina.
Na realidade, nenhum dos meus personagens, mesmo nos livros de não ficção, eu acho que eles vieram. Então eu escuto a Cristina, eu fico sendo atormentada pelo personagem por um tempo. Tem uma história que eu não sei se é real, de que a Zélia Gattai estava escrevendo e o Jorge Amaro na mesma mesa que ela, olhando ela escrever, enrolar papel e jogar fora. Escrever, enrolar papel e jogar fora. E que chega um momento que ele se aproxima dela e fala: ô mulher, o que está acontecendo aí que tu tanto enrola esse papel? E ela fala: Jorge, os meus personagens estão se encontrando e querem casar. E aí ele olha pra ela e fala: mulher, tu não te mexe na vida dos personagens. Maravilhoso. É essa sensação que eu tenho, não vou me meter na vida dela. E a Cristina, eu acho que o mais poderoso que a Cristina trouxe pra minha vida foi o que a vida só acaba quando acaba. Porque a gente começa a acompanhar a Cristina, ela tá com mais de 40 anos. A gente acompanha a Cristina começa a viver de verdade na parte da vida em que a maioria das mulheres aprendeu que acabou. E é triste. Eu cresci vendo as mulheres com 40 anos, acho que hoje nós chegamos aos 40 com uma outra perspectiva, né? Que somos duas quarentonas aqui muito felizes, obrigada. Mas quando a gente era criança, a mulher de 40 anos era uma senhora. E eu cresci ouvindo essas mulheres falarem: não dá mais tempo de eu estudar, não dá mais tempo de aprender. E hoje eu ainda vejo amigas que eu falo: mas você vai fazer por que você não faz um curso disso? Agora, amiga. É agora. Hoje eu vejo amigas casadas, com filhos, e eu pergunto: e você tem sonhado o quê? Amiga, eu tô tão sem tempo de sonhar. E eu que sou uma sonhadora insana, eu sonho o dia inteiro, dormindo e acordada. É desesperador alguém falar que não tem sonhado. A Cristina me ensinou que a vida só acaba quando acaba, sabe? Que com 45 você ainda faz um monte de coisa, e com 60, e com 70, e com 80. Você tem vida, ainda tem possibilidade. Cachorro velho aprende um monte de truque novo, sim. Faz um monte de coisa. E a gente ia aprendendo a viver independente da época da vida. Acho que a Cristina me trouxe isso com muita força. Com muita força. E isso é tão bonito, Elisama, porque eu ouço muito também de mulheres do meu meio social e nos meus atendimentos. Mulheres de 30 anos. 30, mas meninas. 30, 40 anos, com a sensação de que estão atrasadas. Parece que esse é um sentimento pouco que essa cultura da performance, da hiperprodutividade nos coloca. Uma sensação de que eu estou atrasada. Não dá mais tempo porque eu estou atrasada. Eu deveria ter feito isso aos 20, eu deveria ter ficado milionária aos 30, eu deveria ter feito qualquer coisa aos 40. E acho que essa perspectiva que vem no Ensaios de Despedida, e ele é tão tocante porque ela está se despedindo dessas certezas compradas, né? Desse script que foi escrito para ela. Né, de que a vida deveria correr de tal forma. Então, nessas despedidas da Cristina, que ela escreve para a filha, você acha que ela está justificando a ida embora? Ela está explicando? Ela está se libertando? Ou tudo isso junto? É tudo junto, né? A Cristina, ela começa escrevendo porque ela vai fugir. Ela vai embora, então, olha, vou te contar, filha, porque eu tô abandonando, eu não tô abandonando você. Na primeira carta ela fala: não tô te abandonando, eu tô abandonando quem eu sou dentro dessa casa. Quem eu sou na minha vida. Você eu amo demais. Mas eu não consigo mais ser a mesma. E aí acaba que, né, não é nenhum spoiler, porque ela continua em casa e ela continua escrevendo e ela finge que tá escrevendo pra filha, porque ela não tem coragem nem de dizer que ela escreve para ela. Ela é tão pouco detentora do próprio desejo que ela não tem coragem de escrever para ela. Em uma das cartas ela fala: eu tô me sentindo meio ridícula com um caderninho na mão escrevendo. Só que não é pra minha idade, eu não fiz quando era adolescente. Agora, velha, eu tenho um diário, coisa ridícula. Sabe? Então ela... Só que à medida que ela insiste, porque ela descobre o poder de estar com os pensamentos dela. O poder de falar o que ela não fala. Nem que seja pro papel. O poder de olhar para esse papel e saber que ele não está julgando o quanto ela é boa, o quanto ela não é. Aquela única existência ali, em que ela escreve, liberta. Ela vai descobrindo outros pedaços dela.
E você tinha falado antes, né, quando a gente falou dos filhos, da proteção da subjetividade. É esse lugar. Ela começa a se encontrar com a subjetividade. Para mim, um dos maiores riscos que a gente está vivendo, nesse tempo de aceleração da vida, da forma que nós estamos vivendo, é que nós estamos perdendo o contato com a nossa subjetividade. A gente está sem tempo de saber o que faz sentido pra gente. A gente está tão sobrecarregada de tudo que dizem que a gente tem que tentar fazer e... cadê o ar? Eu não tenho mais tempo para ficar comigo, para entender o que faz sentido para mim, para entender quem eu sou no meio dessa loucura. E se eu não tenho tempo para mim, pelo que eu tô vivendo, o que tá fazendo sentido? Por que eu tô escolhendo os sims que eu tô escolhendo, os nãos que eu tô dando? O que tá me regendo aqui? Se eu não consigo saber o que faz sentido para mim, como eu determino o que é negociável, o que é negociável em uma conversa, em uma troca, em um encontro? O que eu tô negociando todo dia? Do que eu tô abrindo mão? Do que eu não tô abrindo mão? A gente tá vivendo sem essa conexão com a gente. Como vive? E aí a gente entende porque a gente está adoecendo mais, né? Porque tudo que a gente chama de transtornos mentais, problemas psíquicos, eu gosto de dizer que são tipologias do sofrimento humano, são categorias do sofrimento humano. E aí na sua fala, quando a gente fala de perda de sentido, isso vai estar no padrão de todos os adoecimentos, da depressão à ansiedade, passando por todos os adoecimentos mentais e físicos, né? E tem uma outra palavra que você falou que eu quero pegar ela aqui para sublinhar, que é o desejo, que é a conexão com o desejo. Porque nessa aceleração a gente desconecta do próprio desejo e coloca o nosso desejo naquilo que a gente tem que alcançar, porque é aquilo que disseram pra gente que se alcançar a gente vai estar bem, vai ganhar muitos likes, né, na vida atual. Quando o desejo é algo muito interno e muito individual e já muito negado às mulheres de várias formas historicamente. Né? A conexão com o nosso próprio desejo, e eu estou falando de todos os tipos de desejos, inclusive dos desejos físicos, da sexualidade, até os desejos de realização, de ser e existir no mundo de diferentes formas, são coisas que a gente ainda, hoje, 2025, batalha para conseguir manter. Porque piscovam, eles vão estar sob risco. Né? E aí eu lembrei, enquanto você falava, da Ana Maria Gonçalves, que foi agora em 2025, né, eleita, né, na Academia Brasileira de Letras, foi para a Academia Brasileira de Letras, primeira mulher negra. E um dos livros mais famosos da Ana Maria, Um Defeito de Cor, ela tem uma frase que ela diz: toda a minha vida, alguma coisa parecida com isso, toda a minha vida eu estive entre dois sentimentos. Um de não pertencer a lugar nenhum e o outro de me unir a alguém que por qualquer motivo banal vai me abandonar ou vai embora. Né? É uma dualidade onde o desejo fica no meio do caminho e que muitas vezes é o que a gente negocia para ir para um lado ou para o outro, ou para o pertencimento, ou para o não abandono, a não rejeição. Acho que eu vejo um pouco dessa dualidade na Cristina, nas mulheres de uma forma geral, na sua escrita, de outras formas na sua escrita aparecendo, na sua comunicação para as mulheres, quando você comunica para mulheres. A gente pode existir sem estar entre o não pertencer a lugar nenhum e o medo do abandono. Existe existência para além disso. É que a gente se acostuma desde muito nova a esse desconforto, então demora de a gente perceber. Você falou que quando você saiu do trabalho que você estava, você fez a sua mudança, só hoje não, mas é um tempo depois que você consegue dar nome. Aquilo foi um processo depressivo. Isso. A gente passa pelo processo depressivo, a gente passa pelo processo de uma ansiedade patológica, mas o desconforto ele é tão parceiro há tanto tempo, ele caminha conosco há tanto tempo que a gente não consegue dar nome para ele. Mas não é assim que se vive? Mas isso aqui não é normal? Esse coração acelerado?
essa sensação de que eu vou infartar a qualquer instante, de que o meu corpo ele não vai dar conta de amanhã, não é normal? Não é assim que a gente vive? Ah, não, mas esse descontentamento, essa vontade de não levantar, não é normal? Não é assim que todo mundo vive? A gente aprendeu a pegar essa dor toda e achar que ela faz parte da vida. Como se ela e a vida fossem a mesma coisa. E não são. E aí eu devolvo a pergunta pra você. Como que você conseguiu dar nome à depressão como depressão? Olhar e falar, nossa, isso foi um processo depressivo. Porque eu passei por um processo de ansiedade patológico e eu só consegui perceber o nível do adoecimento que eu estava e da desconexão com o meu desejo quando eu saí do buraco. Que aí você sai do buraco, olha pra trás e fala... Meu Deus, onde é que eu tava? Exatamente. Eu tava ali. Nossa, mas como tava fundo, eu não conseguia perceber. Eu saí, quando o ar voltou pro meu pulmão, que eu fiz... Eu percebi, caramba, eu não tava respirando. Como foi pra vocês? Pra mim, foi uma conexão com o corpo que me trouxe de volta. Sabe? Você falava agora, a gente começa a ver os sinais do nosso sistema nervoso de ameaça e perigo, coração acelerado, né? E começa a achar normal, porque assim o foi desde sempre. Começa a anestesiar esses sinais, porque a sociedade nos fornece aí toda uma série de anestésicos para esses sinais. Temos um cardápio variado. Temos um cardápio variado, então o excesso de trabalho, o excesso de compras, o excesso de comida, tudo que vai colocando, né, assim, tamponando esse estresse que, na verdade, o nosso corpo está gritando de mude o caminho. Né? O desconforto físico, ele é uma voz sem palavras de que a gente precisa fazer uma mudança, de que precisa mudar o caminho. E esse desconforto físico, às vezes, vai vir numa forma de um sintoma, um sinal que nos causa uma sensação de quase morte, como na ansiedade, e ele pode ir para um lugar que é de anestesia, que é desconexão, que foi o que aconteceu comigo em um dado momento. Eu fui para ansiedade, depois eu fui para uma anestesia emocional. Nada me emocionava mais tanto assim, nem para o bom, nem para o ruim. As tragédias que vivi na minha vida não me abalavam tanto, mas eu também não conseguia me alegrar plenamente tanto. E aí você vai tendo uma sensação de desconexão tão grande que você começa a se achar um monstro. Você fala, eu não me emociono com nada, eu não me sensibilizo com nada. E isso vai te desvitalizando. Nossa. Então, isso foi o que eu senti num dado momento. E a depressão, ela se manifesta de muitas formas, né? Ela não é só a depressão que a pessoa fica na cama, não consegue fazer o seu autocuidado. Eu, principalmente, que lidei com a depressão de alto funcionamento, que você mantém as obrigações da sua vida cotidiana, você trabalha, você conversa com as pessoas, mas tudo isso é um sofrimento e é um custo psíquico muito grande, que depois você desfalece. Então você faz as coisas, depois é como um bonequinho de corda, que acaba a bateria e você desfalece. E nesse processo, eu comecei a sentir a perda de sentido de vida. Parece que não fazia mais diferença estar aqui. Nesse momento, eu já era psicóloga, imagine, eu já era psicóloga, nesse momento eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque ou, de onde eu tô, ou eu faço alguma coisa para mudar de direção, ou eu desisto de vez. E aí eu começo um processo que, em parte, é sorte ou sincronicidade, para quem quiser. O nome que você quiser dar. O nome que você quiser dar. Mas um processo também de muita busca pessoal que me levou de volta ao corpo, que estava anestesiado, ao sentir. Por isso eu defendo tanto, a emoção é uma qualidade do corpo. O nosso corpo é uma bússola de orientação, as sensações são bússolas de orientação interna para nos direcionar na vida, para nos fazer movimentos. Nosso corpo sabe antes. Eu digo, o 5, um corpo, ele é um relaxamento, ele é uma expansão. Alguém te fala alguma coisa, seu corpo contrai, é o não com o corpo sabe antes. Ele está contando o tempo inteiro, né? Eu sempre falo isso, gente, o nosso corpo não é o meio de transporte do nosso grande cabeção. Ele não é. Ele está te comunicando o tempo inteiro. É uma inteligência igual. Muito, até porque a nossa mente, ela aprende a mentir muito cedo. Sim. Então, você acostuma a falar, mas não custa nada, eu faço. Com os ombros colados na orelha de tanta tensão, com o estômago doendo. Mas a sua mente está falando, não, você dá conta, você consegue. O corpo está gritando. E eu cheguei nesse ponto também. É interessante você falar que a minha ansiedade,
eu dei nome ao adoecimento com o corpo. Porque chegou aquele momento que ele falou, gata, se você não parar, eu paro. Chegou aquele momento que ele falou, meu amor, se você não parar, quem para sou eu. E é isso, é a escolha mais elegante do nosso corpo, muitas vezes, nos fazer parar. Eu digo muito isso, eu falo, gente, o sinal, o desconforto, o sintoma, muitas vezes é a escolha mais elegante que o nosso corpo pode fazer para sinalizar que você precisa fazer mudança. E ele vai aumentando, né, os sinais, ele vai gritando, assim, eu engordei num período de 3 anos, de 2 anos, entre 2 e 3 anos, 40 quilos. E eu falei, corpinho querido, você vai continuar aguentando, porque a gente não pode parar. E ainda eu tive movimentos involuntários na face. O meu rosto fazia assim, demorava cerca de 40 segundos e voltava ao normal. Fiz todos os exames que você imaginar, até que o médico olhou e falou, olha, era estresse. A gente não consegue encontrar um motivo físico para isso, além de estresse. O teu corpo, ele tá realmente dando uma pifada, né? E aí, eu não podia parar. E eu tinha muita certeza que eu não podia parar e que eu não podia fazer nada. Eu só falei com o corpo, aguente. Aguente. E eu entrava, Ediane, para dar palestra, e eu falava para as pessoas assim, amores, eu estou com movimentos involuntários na face. Talvez eu dê uma entortadinha aqui daqui a pouco. Exatamente. Falava, não trabalho com flores, eu sou estressada, tô estressada, não tô infartando. Nenhum médico precisa ficar alerta, ninguém precisa chamar o SAMU. Eu vou entortar minha cara. Vocês vão fingir que nada tá acontecendo, eu vou fingir que nada tá acontecendo, a gente segue aqui. Pode ser? Temos um combinado? Eu falava isso no começo das palestras. Para falar numa palestra sobre que tema? De educação. Na época eu falava sobre educação, sobre relacionamento, sobre... É isso, gente. A cara entortava no meio da palestra, eu seguia e continuava. Eu ia para os programas de TV, eu me lembro de um dia que eu estava para entrar no encontro com a Fátima Bernardes. E eu no camarim com a cara entortando e pensando, por favor, no ar não, no ar não, porque eu encontrei ao vivo. Eu só fazia no ar não. E eu pensando assim, se eu entortar no ar, para onde eu viro, eu entrei olhando as câmeras para pensar como que eu disfarço aqui. Cheguei nesse nível de estresse, mas eu continuei. E aí eu tive um zumbido pulsátil. Sim. Eu ouvi o meu coração pulsar. E é terrível. Porque é isso, o corpo vai falando, amor, querida. Então eu ouvi o coração fazer... Se eu ficasse nervosa, parecia uma bomba relógio na minha cabeça, Ediane. E aí eu tinha que respirar. Não dava, porque parecia que a minha cabeça ia explodir. Quando eu cheguei nesse ponto, e que eu saí de um médico com uma lista enorme de remédios para tomar, para continuar dando conta, eu parei e pensei, não, agora eu tô num momento que eu preciso olhar. Agora eu preciso olhar. Eu não vou conseguir seguir. Não é aqui. Porque o que eu vou fazer aqui é pro corpo continuar dando conta do que ele tá me contando que ele não aguenta mais. Exatamente. E aí eu tava numa fase muito difícil nesse começo ali, que eu ainda não consegui nomear como ansiedade. Mas eu tava com uma fase muito difícil, a minha mãe com câncer, meu casamento em crise, um monte de coisa difícil. E aí eu acrescentei, não dava pra tirar. Falar, minha mãe querida, vá pra sessões de quimioterapia sozinha, porque eu tô estressada. Né? Tinha coisa que eu não conseguia tirar, então eu acrescentei yoga, exercício físico, acrescentei uns nãos, o que dava pra dar. E aí chego em 2023, já bem, etc e tal, com alguns sintomas querendo voltar. Eu tinha conseguido perder uma parte do peso que eu tinha engordado na época de estresse, voltando. Coração voltando a acelerar e umas tremedeirinhas que eu fiz assim, opa, eu conheço a tremedeira aqui, pra onde é que ela vai? Eu sei pra onde ela vai. Eu conheço esse caminho. Eu falei, esse caminho eu não vou seguir. Ali eu entendi, eu tô numa crise de ansiedade. E foi a primeira vez que vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar... Eu já fazia terapia, mas eu tava negando, não, tá tudo bem, tá tudo bem. A endócrina, mas será que eu não preciso ir no psiquiatra? Não, tô ótima, tô sempre ótima. Porque tem algo ali a minha força e quem eu sou. Como assim eu não tô dando conta da minha própria vida? E em 2018, quando a minha mãe tava com câncer, meu marido, a gente tava numa crise no casamento, etc e tal, era fácil falar, tá difícil. Porque tava difícil. Mas chega em 2023 com um monte de sucesso nos livros, com um monte de sucesso no trabalho,
Tá tudo para a bem, palhaçada, Elisama. tá tudo bem. Gata, para a palhaçada, que negócio é esse de estresse? Agora, porque você tá realizando o que você quer? Uhum. Você tá com estresse? Não, meu amor, você vai seguir. Você vai seguir a vida. E aí eu falei, não, eu já fiz esse caminho antes. Esse caminho de eu vou seguir a vida, eu conheço e ele dá ruim. Uhum. Eu sei onde ele me leva, eu sei onde para. E aí foi uma outra virada na minha vida que eu dei nome à ansiedade, eu consegui entender que existe ali um problema, sim, que precisa ser olhado. E eu entendi que eu não vou lidar com ele sozinha. Entende? Isso é fundamental. E agora eu tenho um grupo comigo. Então eu fui lá, eu fiz uma cirurgia porque eu não ia conseguir... Começou a pressão subir. Então eu me vi aos 38 anos tomando remédio para pressão, com risco alto cardíaco. E eu sabia que aquilo não era o peso. Aquilo tinha muita coisa. E aí eu entendi isso. Hoje eu tenho nutricionista, psicólogo, psiquiatra, amigos. E eu aprendi a utilizar essa rede. Porque não é que eu não tinha... Eu só não utilizava. Então eu não vou pro médico para falar que eu não tô conseguindo malhar. Eu tenho que chegar lá para levar o 10. Se eu não vou levar o 10, eu nem vou para médico. Porque se eu vou receber a bronca que eu não tô fazendo certo, então eu não vou. Eu não podia levar o problema, eu tinha que levar já a solução. E aí eu não acionava. Hoje eu aciono a minha rede para falar, eu não tô conseguindo. Eu não tô acionando você para levar um 10. Eu preciso conseguir, me ajuda. O quanto me ajuda entrou na minha rotina, Ediane, e me salvou e tem me salvado desse corpo adoecido. É tão potente, tão bonito, sabe? E é o que eu mais falo para as pessoas, assim, utiliza as tuas redes de apoio. Você vai perder, você vai errar, você vai cair, você vai adoecer, sabe por quê? Porque você é humano. É uma música que eu sempre cito, eu esqueço o nome do autor, mas é uma música que o Chico César e a Flaira Ferro cantam, que ela fala, não que eu me importe, mas eu vou te dizer, eu tenho suporte, eu suporto perder. Eu tô nessa construção diária dos meus suportes, para suportar as quedas que a vida vai me dar, porque ela vai me dar. Eu parei de acreditar na ilusão da alta performance, de que se eu vou chegar num determinado lugar em que eu não vou ter quedas, em que eu vou estar ótima o tempo inteiro e que eu vou dar conta de tudo, por um lugar de pera. Eu vou ter quedas e eu não preciso me esborrachar no chão com essas quedas. E eu não preciso levantar sozinha também, eu posso pedir ajuda. Para nós, mulheres negras, chegar nesse lugar de eu posso pedir ajuda, eu posso falar, me ajuda aqui a levantar. Me ajuda aqui, eu não tô conseguindo fazer isso aqui, me ajuda. E eu tô aprendendo a acionar isso nas pequenas coisas, sabe, Ediane? E o quanto isso tem sido potente para me tirar do adoecimento. Olha, eu me identifico tanto, Elisama, com essa fala, e eu tenho certeza que muita gente que nos escuta agora também, porque eu acho que tem dois caminhos que eu queria ir a partir da sua fala. Para a rede e para a questão da vulnerabilidade. Porque eu me identifico muito no meu processo de adoecimento, e aí falando um pouquinho sobre saúde mental, né, agora. No meu processo de adoecimento, eu tive essa sensação de que a vida não estava fazendo mais sentido a partir dali, e era muito difícil aceitar essa sensação, porque eu estava numa empresa grande, com um salário acima do mercado, gerindo equipes, num casamento estável, com um marido bem-sucedido financeiramente, viajando o mundo comprando bolsa e sapato, tá? Eu era deprimida por quê, querida? Querida! Né? Num Brasil que a gente olha pela janela e vê tanta injustiça, e principalmente quando a gente faz recortes de gênero e raça. Então, eu demorei muito tempo para conseguir fazer contato com o meu sofrimento do ponto de vista de aceitar como um sofrimento válido, como um sofrimento que tinha lugar de existência mesmo naquele meu contexto, que tinha muitos privilégios, sim, mas que tinham coisas ali que estavam me adoecendo. E aí eu digo que a conexão com o corpo, talvez por isso eu trabalhe tanto com essa conexão corpo-mente, foi muito importante, porque eu fui nas buscas, primeiro também de um corpo mais saudável, yoga, atividade física, sono de qualidade, tudo que eu pergunto na minha anamnese aos pacientes de terapia. E aí as pessoas muitas vezes confundem como isso sendo o final. E, na verdade, isso é o começo do processo.
né? Porque é esse corpo que você habita, essa segurança na própria pele, que a gente vai recuperando, que nos permite fazer um mergulho profundo nas nossas escolhas, na nossa subjetividade, nas nossas necessidades, nos nossos desejos. E numa coisa que você tocou, que são os nossos limites. Onde a gente tem que dizer os nossos nãos, onde a gente tem que dizer os nossos sims pra gente, ou às vezes pro outro. Porque às vezes os limites eles ficam rígidos demais e eu deixo de me conectar com relações que poderiam ser nutritivas para mim. Sim. E eu vivi muito isso. Nesse lugar de estar sozinha, dar conta de tudo sozinha. Fui criada para isso, para um mundo que vá com faca nos dentes, que ele não vai ser gentil com você. Não vai ser. Então, o não pedir ajuda é um lugar que muitas mulheres conhecem porque nós fomos criadas para dar conta, para fazer o cuidado, para deixar todo mundo confortável ao nosso redor, para ser a pessoa resolutiva da situação. E eu fui nesse modo de operação durante muito tempo. Acho que à medida que eu fui recuperando vitalidade, fui me conectando com os meus desejos, a arte teve um papel gigantesco, né? A dança teve um papel gigantesco no meu processo, os processos de autoconhecimento, terapia, estudo e etc. Eu fui recuperando uma vitalidade que me levou para esse lugar da fragilidade como um lugar de força, que a gente aprende desde muito pequenas de que tem que ser forte, tem que dar conta, de que não tem que dar conta. Não tem. E que a vulnerabilidade é um lugar de força e de potência também, porque a gente precisa de rede. Aí eu entro no segundo tópico que eu queria comentar da sua fala, que nós precisamos de rede, nós precisamos de redes diversas. O mundo moderno também, de alguma forma, e aí eu acho que tem a ver um pouco com a construção do amor romântico e tudo isso, colocou numa pessoa a obrigação de atender todas as nossas necessidades. Então, aquela pessoa, aquele parceiro ou parceira, precisa ser o nosso melhor amigo, precisa ser o nosso consultor, precisa ser o nosso coach de desenvolvimento, precisa ser o lugar onde a gente encontra a espiritualidade e, quiçá, ainda precisa nos satisfazer fisicamente, sexualmente, etc. E quando, na verdade, todas essas necessidades são para serem atendidas por uma comunidade. Porque nós, humanos, somos feitos para a comunidade, né? E aí isso me faz lembrar mais um ponto da história da Cristina, que me conectou, quando eu li, apesar de serem histórias muito diferentes, me conectou com a cor púrpura. Porque, apesar de serem mulheres muito diferentes, contando histórias muito diferentes, na cor púrpura, não só por ser uma escrita de carta também, a redenção, o reparo, vem da relação entre as mulheres. E eu acho que na história dos ensaios de despedida, essa conexão entre as mulheres como um lugar de potência também aparece. Né? E nós precisamos entender que existe amor para além do amor romântico. Isso, sabe? É isso. E que a amizade é um lugar de muita potência. E se nós formos olhar para as nossas histórias, fora os nossos pais, mães, irmãos, os nossos primeiros amores foram os nossos amigos e amigas. Com certeza. Foram eles que foram os nossos primeiros amores. Foram eles que estiveram do nosso lado e que fizeram o nosso coração pular de alegria inúmeras vezes e que não fizeram o nosso coração se acalmar inúmeras vezes. Então, são muitos amores que a gente teve na vida e que a gente se perde desses amores. Porque quando chega uma relação romântica, ela tem que ser o centro de tudo. E eu não tô aqui falando que você não vai casar, que você... Não, gente, pelo contrário, acho o casamento legal. Eu, inclusive, sou casada. Case. 16 anos, acho legal. Assim, falo mal de homem, na moral das melhores coisas que existe. Que existe, falo mal de homem, mas eu tenho o meu, é legal. É legal. Mas assim, ele não pode ser o centro da minha vida. A relação com ele, e desde o começo, ele sabe, eu preciso de mulheres. Eu preciso de amigas. Tem algo que você não vai me dar, ainda bem. E que eu falo com ele, tem algo que eu não vou te dar. Que você precisa ter em outros lugares. E aí a gente tem uma diferença muito grande da socialização feminina e masculina, porque a mulher aprende a ter isso de outros lugares. Nós aprendemos que existem coisas que a gente só faz com amiga. Nós aprendemos que a vulnerabilidade faz parte da relação entre mulheres. Óbvio que muitas vezes chegam à idade que você tem a mulher como rival, etc e tal, construção social, mas tem sempre aquela
Aquela que é confiável. Aquela que você... Pelo menos uma a gente tem na nossa história. O homem não. O homem, ele foge da vulnerabilidade o tempo inteiro. A vulnerabilidade só é permitida junto com a relação sexual. Então, se ele se relaciona com uma mulher, é com essa mulher que ele pode falar tudo, somente com ela. E aí coloca a mulher em um lugar que tem que ocupar tudo na vida desse cara. Então, não, pra ser só pra ouvir da relação, seja o que for, tem que ser ela, porque só aqui que eu posso ser vulnerável. Com os amigos ele pode falar de futebol, ele pode falar de filme, ele pode sair, ele pode jogar, mas quando ele tá com um problema, é ela que tem que dar conta de lidar. E não, então inúmeras vezes no meu casamento, fala, você precisa ligar pra alguém, amor. E esse problema aqui não sou eu que vai te ouvir. E aí eu lembrei, você falando disso, lembrei de duas coisas. Uma, ainda na Cor Púrpura, né, tem uma personagem que ela diz para a personagem principal, Sally, que todo mundo quer ser amado. A gente manda flores, dança, canta, tudo isso para receber amor. E eu acho que quando a gente entende esse amor dessa forma mais ampla, nas nossas diferentes relações, que a gente oferece, recebe e treina amar e ser amado nas nossas diferentes relações, nas amizades, nas nossas relações sexoafetivas, nas nossas relações familiares, inclusive nas nossas relações de trabalho, que durante muito tempo houve uma escola que sequestrou o afeto da relação de trabalho, e a gente está vendo o resultado disso, o tanto de adoecimento no trabalho, porque é uma relação que envolve afetos também. Então, quando a gente começa a perceber que sim, todo mundo quer ser amado, mas que esse amor, ele é um amor que é uma comunidade inteira que vai prover, incluindo o amor romântico. Não é sobre excluir o amor romântico. É incluindo o amor romântico. E o quanto ele fica mais leve quando ele não tem que carregar todas as responsabilidades. Quando o amor romântico fica muito mais legal. Todo mundo fica mais leve. Quando temos um suporte de outros amores. Exatamente. Todo mundo fica mais leve, tudo fica mais possível numa vida real, sem exaustão. E, além disso, me lembrou uma outra coisa, que é uma pesquisa apresentada pelo Gabor Maté, que é um grande estudioso de trauma e estresse, que a pesquisa não é dele, mas ele traz o relato dessa pesquisa que... Polêmica agora, minha gente. Mulheres casadas vivem menos que mulheres solteiras. Homens casados vivem mais que homens solteiros. Tem a ver com esse dado que você está trazendo, que é a mulher vira uma esponja emocional. Desse ambiente e vai absorvendo, inclusive, a regulação emocional do seu parceiro, ou às vezes até da sua parceira que performa ali numa divisão de papéis, né, ou numa alternância de papéis, vai absorvendo esse papel da regulação emocional, quando, na verdade, todos os relacionamentos deveriam ter importância na nossa vida para nos prover esse estado de regulação, porque a gente se regula sim nas relações. No encontro. Nós somos seres de encontros. A Valesca Zanello, ela fez uma pesquisa aqui no Brasil, em que ela chega na mesma conclusão dessa pesquisa que você traz, no mesmo dado. Ela chega num dado em que o casamento é um fator protetivo de saúde mental para os homens e um fator de adoecimento mental para a maioria das mulheres. Por quê? Porque a gente passa a ser responsável por tudo. Dentro das possibilidades, das obrigações colocadas numa mulher para o casamento, está de maternar esse homem. Então você, que a Cristina fala no livro, né? Ela sabe o telefone do oftalmologista, ela sabe a data do aniversário da irmã do marido, ela sabe tudo. É ela quem tem que lembrar para ele, você foi no médico, você tomou seus remédios? Quantas mulheres você conhece que são elas que sabem os remédios que o homem tem que tomar? Que são elas que separam os remédios, são elas que perguntam, amor, você tomou seu remédio hoje? E quanto mais velho, mais a gente vê essa mulher tomando conta de tudo. E o que acontece? O cuidado é um trabalho que não acaba. Ele não termina. A Cristina fala isso para a Maria Isabel em alguma das cartas. Ela fala, minha filha, não tem a velha da praça e a velha do dominó. Isso eu achei maravilhoso quando eu li isso. Não verdade. Não existe. Você vai na praça e tem os velhinhos jogando dominó, ainda o velhinho na praça. Não tem a velhinha. Por quê? Porque a atividade laboral do trabalho externo, ela encerra com a idade.
Mas a atividade de cuidado não tem sempre uma consulta para ser marcada. Tem sempre uma casa para ser limpa, um copo para ser lavado, uma cozinha para ser organizada, um prato para ser feito. É um trabalho que ele não acaba. E nós ficamos ali nesse fluxo adoecendo. Porque a gente volta aí para o comecinho da nossa conversa. Onde fica o nosso desejo quando a gente está só cuidando do outro? O Alexandre Coimbra, para quem não conhece, que é nosso amigo, a gente conversando uma vez em um trabalho que nós fizemos juntos, o Xande é terapeuta de famílias, casal e família, e ele me disse que ele aprendeu com os grandes mestres dele, ao final de uma sessão sistêmica, em que ele bota um monte de gente na sala, e se perguntar de quem eu descuidei quando eu cuidei de quem eu cuidei. Essa é uma pergunta que tem que me nortear nos grupos, né? De quem aqui eu descuidei quando eu cuidei de quem eu cuidei nessa sessão. Nós não conseguimos cuidar igualmente de todo mundo. Vai ser impossível. Então, no próximo momento, eu tenho que observar. Ao cuidar desse, talvez eu tenha deixado isso aqui um pouquinho descuidado, descoberto. O cobertor é curto. É aquele cobertor que a nossa avó falava, descobre o pé e cobre a cabeça. Você não tem um cobertor que você consiga cobrir tudo. Então, eu preciso me perguntar diariamente de quem eu descuidei quando eu cuidei do que eu cuidei. E se eu me pergunto de quem eu estou descuidando quando eu cuido do que eu cuido, eu descubro que eu estou descuidando de mim o tempo inteiro. Muitas vezes. Na maior parte do tempo, eu estou descuidando de mim. Eu estou pegando meu cobertor curtinho e cobrindo o trabalho, e cobrindo os meus filhos, e cobrindo o meu marido, a minha relação com o casamento, e cobrindo a minha mãe, porque essa idade que a gente está aqui, 40, 45 anos, a gente está nessa geração sanduíche, a gente está, a grande maioria de nós, cuidando de filhos, de casamento e cuidando dos pais envelhecendo. Então, você está aqui espremidinha nessas duas gerações. Eu estou cuidando de todo mundo e eu estou descuidando de mim. E eis uma grande cilada. Porque quando eu descuido de mim, não sou eu que estou cuidando do outro. Essa carcaça minha está cuidando do outro. Esse avatar meu está cuidando do outro. Não sou eu quem está ali. E o que eu estou oferecendo para o outro também não é de qualidade. Não é, porque não tenho para dar, não tem como. Não tem, não está vivo o que está sendo ofertado para o outro. E aí temos uma grande cilada quando nós falamos de mulheres, uma outra grande cilada é que as pessoas falam, você precisa se cuidar para cuidar de quem você cuida. Não, amor, veja. Quando você não se cuida, você realmente não está cuidando de quem está aos seus cuidados. Mas você precisa se cuidar porque é gostosinho. Porque você precisa se cuidar para você. Porque é bom. Para você, para os seus desejos, para as suas necessidades. E aí você consegue transbordar isso para o outro, né? Exatamente. E aí a gente está falando de relacionamento. Estamos mergulhadas numa fala sobre relacionamento, que realmente eu acredito que é uma fonte inesgotável de saúde mental. Mas que pode ser, você completou a minha frase, mas que pode ser uma fonte inesgotável de adoecimento mental. E aí eu vou botar um outro ingrediente na nossa conversa, porque nós falamos do autocuidado, da relação como esse lugar de amparo, da relação entre as mulheres. E me parece que a vida moderna, ela vai para extremos, né? Ou é 8 ou 80. Ou é só cuido de mim, ou não, só cuido do outro e descuido de mim, ou só cuido de mim e descuido do outro. Então tem um 8 e 80 aí que na vida moderna vai tomando conta das coisas, que nos faz muitas vezes querer que essas relações todas que nós falamos, amigos, família, trabalho, com nossos parceiros, parceiras afetivas, venham prontas. Que no primeiro deslize, na primeira violação de limites, a gente descarte próximo, porque eu vou embora. E talvez seja o grande aprendizado que a gente precisa fazer, né, Elisama, que as relações, elas são construções, e são construções diárias, que a gente precisa distinguir, sim, uma relação que não é nutritiva para nós, que nos desrespeita, que não tem reciprocidade, que é abusiva de diferentes formas, dos ajustes constantes necessários de um relacionamento. Porque um relacionamento vai ter fricções, né? Entre vontades, entre desejos. Vai ter momento em que eu vou no limite do outro e que aí eu preciso voltar e reposicionar esses limites. Eu preciso dessas conversas que o outro, esse outro, que é você, sou eu, ou é essa pessoa que cresceu nessa cultura que nós falamos tanto aqui, ela não vai chegar prontinha para se relacionar com a gente. E a gente não está prontinho para se relacionar com ela. Eu acho que essa é a grande cilada do nosso momento. Eu também acho. É que somos todos alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeado. Todo mundo é alecrim dourado. O outro, se ele me ama, ele tem que amar tudo, e mim não.
Não tem, gata, sabe? Porque tem um monte de coisa em você que não é tão amável assim. Exatamente. Tem um monte de coisa em você que precisa ser melhorada, tem um monte de coisa em mim que precisa ser melhorado. Essas coisas não podem ser utilizadas pra me menosprezar, me diminuir e me colocar num lugar ruim na relação. Mas não dá pra acreditar que eu sou toda maravilhosa. Que eu tenho meu quartinho na bagunça. E que o outro que lute, né? Pra se relacionar comigo. Pois é, eu tenho meu quartinho na bagunça que eu preciso organizar. Eu tenho as minhas bagagens. A relação saudável é essa relação em que você tem as suas bagagens, eu tenho as minhas. Em alguns momentos, as suas bagagens vão dar uma pesadinha aqui. E a gente vai conversar, ó, tá pesado. Eu não tô dando conta da tua bagagem, não. Segura um pouquinho aí, porque lida com ela. E vai ter momento que eu tô jogando a minha bagagem no outro. E que o outro vai falar comigo, epa, gata, vamos com calma que a tua bagagem tá pesando do lado de cá. Então, nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Como humanos, nós somos limitadinhos. Bem limitadinhos. Muito limitadinhos. E que o outro importa na relação. E existe uma construção que ela é constante. E quanto mais longeva a relação, mais ajustes eu vou ter que fazer ao longo do tempo. Eu sempre dou o mesmo exemplo com o exemplo da minha casa. Eu sou a primeira moradora da minha casa. Eu aluguei a casa, na época eu aluguei e não sabia que eu ia comprar, depois eu comprei a casa. Então nós somos os primeiros e únicos moradores da casa. Quando eu entrei, a casa tinha acabado de ser construída, então fui eu quem colocou o box, fui eu quem colocou a tampa dos vasos, fui eu quem colocou os bocaizinhos das lâmpadas. A casa estava nova, absurdamente nova, não tivemos que consertar nada, que delícia. Nós moramos lá há 6 anos. Quantas vezes eu já tive que chamar eletricista, encanador, limpa-fossa. Quantas vezes eu tive que lidar com a sujeira do uso da casa. A manutenção. Com a manutenção dessa casa. Eu olho hoje a pintura, que era lindíssima, e falo, nossa, já tá precisando pintar de novo o externo. E o interno, eu pintei. Eu gosto de pintar. Então, já mudei... Ainda tem essa. Já mudei várias vezes a decoração da casa, nesses 6 anos. Porque eu olhei e falei, eu não gosto mais dessa cor. Comprei uma tinta e pintei. E tem uma parte que é lá fora que eu não vou conseguir pintar porque é alto, porque é grande, porque eu preciso de ajuda. Eu vou ter que chamar o pintor, que tem estrutura que eu não tenho, para ele fazer isso. E nós vamos ter que fazer ajustes para sempre. E se eu viver 30 anos na casa, eu vou precisar de mais ajustes, porque essa casa, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ela não vai atender todas as minhas necessidades de hoje, porque como era essa aqui, daqui a 10 anos eu sou uma outra Elisama. Isso. Então, nem sei que necessidades eu terei daqui a 10 anos. E segundo, o uso, ele vai gerar desgaste. E a gente vai precisar sentar aqui e refazer acordos. Estou casada há 16 anos. A Elisama com quem Isaac se casou não existe mais. Estamos aqui com outra versão da Elisama. Quem me acompanha na minha vida na internet, eu estou na internet há 10 anos, sabe o quanto eu mudei, já enxergou o quanto eu mudei. Eu engordei, eu emagreci, eu mudei cabelo. Eu estou mudando o tempo inteiro. Mudei comunicação, mudei tudo. Então, nós precisamos, no nosso relacionamento, todos os dias refazer o acordo. Ainda faz sentido pra gente? O que é que vale aqui pra gente? O quanto a gente vai precisar aqui entregar e tomar e trocar aqui? Porque, assim, é uma ilusão acreditar que nós estamos em relacionamentos e que você dá 50 ou 50. Não é assim que funciona. Tem época que a gente dá 50-50. Tem época que eu tô dando 70 e você tá ali sendo capaz de dar 30. Tem época que eu tô dando 20 e eu falo, amor, vai ser você quem vai dar aí. É isso que dá no momento. E é você quem vai correr aí com esses 80. Não dá pra ter uma relação em que eu sempre dou 20 e o outro nunca dá. Não dá pra ter uma relação em que eu tô sempre dando 80 e 90 e o outro nunca tá me dando. Mas não dá pra acreditar que vai ser sempre 50 e que eu vou chegando na relação e falar, nesse momento não tá fazendo sentido, tchau, beijo, você não tá me dando 50 agora. Peraí, temos uma história. Como que a gente vai construir essa história, esse conjunto aqui, o que vale a pena? O que é negociável, o que é negociável? Mas a gente não tá o tempo inteiro tendo tudo que a gente quer. A relação que nós tivemos e que a gente não tinha que entregar nada, que a gente só receber a mamãe dando peitinho na nossa boquinha. E mesmo assim, lá no comecinho. Acabou. Acabou, meu amor. Não vai chegar de novo. Eu sei que você ainda quer um pouquinho, mas não vai acontecer. E faz parte da vida adulta enxergar, não terei mais essa relação em que eu não entrego nada e eu tenho tudo. E essa busca, né? Isso que você está falando agora, dessa busca, dá pra gente a consciência do quão a gente tem que pensar nas emoções nas nossas relações. Porque quando
nós vamos para os relacionamentos, a gente não vai sozinho, a gente vai carregando justamente essa bagagem. Eu digo que a relação é um terceiro corpo, né? Ela é saudável, ela é um terceiro corpo. Sim. Você existe, o outro existe, vocês constroem um terceiro corpo que é a relação e que vocês transitam entre a sua individualidade, a relação, o outro. E que, muitas vezes, o problema não é o que a gente sabe que tem que fazer, mas o que a gente sente na hora que tem que fazer. Na hora que o outro chega e fala, não, eu não quero fazer isso, e isso não está me conectando com aquele não daquele momento, mas com toda a minha experiência de rejeição ao longo da vida, toda a minha história, e que aquilo vem carregado de um retorno para o outro. Então, esse ganho de maturidade emocional também para entender que emoções elas são do presente, que emoções elas são da minha história, e que eu vou sentir. Eu vou sentir aqui a rejeição como se eu estivesse sendo rejeitada lá atrás, mas eu estou entendendo que aqui tem um cado que é meu, e só uma parte que é nossa, e vamos conseguir diferenciar e vamos equilibrar essas trocas e vamos construir coisas dentro dessas limitações e dentro dos aprendizados, porque a gente vai errar muito. Porque a gente erra muito. Eu digo que é sempre um caminho de aprender a errar menos, a não errar rude. Diferentes. Começar erros diferentes é maravilhoso. Eu falo isso, gente, eu quero erros novos. Quero erros novos. Não errar rude para não vitimizar o outro, né? Não tornar o outro uma vítima da nossa emoção, do nosso desejo, do nosso querer. E aí vira uma manipulação, mas sabendo que os erros vão acontecer e que a gente pode negociar essas coisas. E aí, além da emoção, que é um elemento importante nas relações, eu me lembrei de um outro elemento importante, a gente já está no tempo, eu ficaria aqui, ó, horas e mais horas, mas já tem uma galera ali sinalizando pra gente que a gente está no tempo. Mas tem um outro elemento que eu não posso terminar uma entrevista com você sem falar, que é um elemento também dos relacionamentos, que é a comunicação. E muito do seu trabalho é atravessado pelo trabalho da comunicação não violenta. Se você fosse, de forma breve, definir ou organizar a ideia da comunicação não violenta para quem não conhece o conceito, como é que você explicaria? A comunicação não violenta, ela é um jeito de olhar para as relações. De olhar para a minha relação comigo, a minha relação com o outro, a minha relação com o mundo. É um jeito de olhar para essa relação em que eu estou conectada com o que é importante para mim, e eu entendo que existe também algo importante para você nessa conversa. E eu tenho curiosidade e interesse para saber o que é esse algo importante para você também. E quando eu não tenho nem curiosidade nem interesse para saber o que é esse algo importante em você, eu tenho consciência disso. E eu tenho direito. É importante entender que a comunicação não violenta não é seja bonzinho, boazinha, não é não coloque limites, não é seja permissivo. Não, eu tenho o direito de não querer saber o que você pensa. Mas eu tô consciente disso. Eu sei que nesse momento eu não tenho disponibilidade emocional para conversarmos, que isso trará consequências e eu tô ciente e sou responsável por elas. Sabe? É essa comunicação que ela inclui a minha complexidade e a sua. Ela inclui as histórias que eu conto sobre mim e as suas histórias sobre você. Estamos deixando nada de fora. Como é que a gente vai conversar? E é uma comunicação que nos convoca a olhar o problema e a situação sem colocar o nosso valor em negociação na mesa. Que é o oposto do que a gente aprendeu. A gente está o tempo inteiro com o nosso valor aqui na mesa sendo negociado. Se eu não faço isso, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa amiga, eu não sou... Não quero, eu não preciso defender que eu sou legal para você, você não precisa defender para mim. Vamos falar da situação. Vamos falar do nosso problema. Vamos falar do que a gente precisa conversar aqui. E a comunicação, ela é o meu jeito de te mostrar um pouquinho do meu mundo, porque só eu sei de mim. Só você pode me dar notícias suas. A gente tem uma história, e nessa história a gente tem um significado diferente para cada palavra, para cada gesto. Não existe óbvio. Eu aprendi a falar lisanês, você aprendeu a falar indianês, e quando a gente se encontra, é através da comunicação que eu quero te mostrar, olha, no meu mundo, isso aqui significa isso, como é no teu. E que linguagem a gente vai construir juntas? Que você falou, né? A relação saudável ela é um terceiro corpo. Nós somos diferentes nesse terceiro corpo. Cada encontro, ele convoca um pedacinho diferente nosso para a conversa. E eu preciso estar ciente quem eu sou perto de você. O que é que você traz para mim? Esse nosso encontro, o que é que ele me convida a trazer?
que é quem eu conheço de mim perto de você. Porque inúmeras vezes nossos problemas nas relações estão na nossa dificuldade de entender quem a gente é na relação. Sem dúvida. De olhar para a imagem que eu criei de mim e deixar que ela se desfaleça, que ela se despedace, para eu enxergar, não, nessa relação eu sou assim. Porque a gente cria identidade nas relações com o outro, né, Elisama? E tem uma coisa muito importante da comunicação, eu quero sublinhar aqui que você falou, que é muita gente olha para a comunicação não violenta, ou olha para ser uma pessoa afetuosa, amorosa. Eu sou uma pessoa que defendo muito esse lugar das relações saudáveis, do afeto, das emoções, do sentir como uma bússola de orientação para o seu fazer. E muitas vezes isso é entendido justamente como ser boazinha, como não reclamar de nada. E aí a gente cai num outro lugar que é a ansiedade por agradar, que nada tem a ver com esse encontro relacional autêntico. Porque não existe uma relação autêntica sem bordas, sem limites, sem proteção dos dois lados das suas necessidades e dos seus desejos. Então, muitas vezes o que a gente vai fazer de mais amoroso com alguém é dizer não. É dizer não. Para essa pessoa. Não existe relação saudável sem conflito. Eu acho que o nosso grande equívoco é acreditar que a relação saudável é aquela que a gente diz sim um pro outro o tempo inteiro. Não, a relação saudável é aquela que cabe o conflito. É aquela em que eu confio que a gente vai se desencontrar e se encontrar. Eu consigo sustentar o desconforto, né? Exatamente. É uma relação que ela tem envergadura para isso. Eu sei que ela tem. Cabe eu te falar, não concordo com isso que você disse. Eu não vejo as coisas desse jeito. E nada tem a ver com o meu valor ou com o seu. A gente tá aqui nesse encontro para conversar, para trocar, para construir. Essa é uma relação saudável em que a gente pode discordar. Essa ilusão de que a relação de não violência é a relação em que eu sou fofinha, boazinha, que eu evito confronto, não confronto, eu evito conflito, é uma relação que é adoecedora. E o Marshall Rosenberg, quando ele falou da CNV, da comunicação não violenta, ele dizia, se a comunicação não violenta for utilizada para silenciar, para adequar, para fazer com que as pessoas elas permaneçam em relações abusivas e violentas com elas, se ela for utilizada como narcótico, ela é parte do problema, não da solução. Então, se a não violência está sendo utilizada para que eu permaneça em uma relação violenta, tem algo de errado aqui. Não é assim que funciona. Na realidade, quanto mais eu estou conectada com a minha própria autenticidade, mais nãos eu vou dizer, mais incômodos eu vou ter nas relações. Porque eu estou bancando o incômodo da relação, porque eu sei o que eu estou construindo. Eu estou mais consciente das minhas bordas e dos meus limites. E eu vou falar para você, então, querida, daqui você não passa. E a gente começa a ter menos necessidade de controlar a percepção do outro a nosso respeito. Exatamente. Né? Não que isso não gere desconforto, muitas vezes gera. Muitas vezes o julgamento, o olhar do outro vai gerar desconforto. Talvez seja um equívoco e buscar o conforto nisso. Porque muitas vezes vai gerar desconforto, mas é justamente criar um continente interno para sustentar o desconforto, ouvir e entender que mesmo com o desconforto eu posso me conectar com algo que é mais autêntico em mim e não controlar a percepção do outro ao meu respeito. Que eu não tenho como. E assim, sim, a opinião do outro me importa inúmeras vezes, mas eu preciso selecionar o meu grupo. A galera que essa opinião aqui, caramba, ela faz diferença na minha vida. Essa opinião aqui eu considero. A opinião dessa pessoa aqui me ajuda a construir uma vida melhor. Sempre me ajudou. E eu vou dar atenção à opinião dela. Não dá para todo mundo ter esse peso. Não dá. E mesmo essas pessoas que nos amam, é uma opinião. É uma opinião. Então, mesmo elas, que são as que eu considero, que são ali o meu conselho, né, que são... Mesmo essas pessoas, a gente vai chegar em momentos que a gente vai discordar. Que eu vou levar em consideração, que eu vou parar para pensar no que ela me disse e pensar, ok, concordamos em discordar. Não estamos no mesmo lugar. Não dá para eu acreditar que a opinião de todo mundo o tempo inteiro é tão importante. E não dá para eu, o tempo inteiro, achar que é a opinião do outro que me define.
Sim, a gente está aqui se definindo e se redefinindo no encontro. É uma ilusão que a rede social coloca na gente de, não, eu não preciso de ninguém. Se eu sei quem eu sou, a opinião do outro não importa. Mentira. Mentira. Eu vou precisar perto de mim de relações que vão me lembrar quem eu sou quando eu esquecer, porque eu vou esquecer. Eu vou ter momentos difíceis em que alguém vai precisar me lembrar, olha, você é mais que isso. Eu preciso dessas relações. Eu preciso de gente. Quanto mais amada, mais eu me sinto amável. Então, eu preciso de amores perto de mim. Não estamos falando aqui dessa ideia de solitude, de eu preciso de ninguém. Nós precisamos de pessoas. Mas eu não preciso me definir pelas pessoas o tempo inteiro. É essa dança que a gente faz com a vida, Eu né? gosto dessa metáfora. A relação é uma dança. Eu ri agora quando você falou da rede social, porque eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, né? Não existe não se importar com a opinião de ninguém, mas a gente tem que fazer seleções. E os maiores comentários, os textões nos comentários, adivinha eram de quem dizendo o quê? Mas se você sabe o que você quer, que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso, só que a pessoa escreve um textão gigantesco num vídeo pra dizer que ela não se importa com o outro. Então, por que não passou adiante? Que eu precisava provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém, né? Minha querida, eu ficaria mais horas, mas a gente vai ter que se encaminhar pro encerramento. E aí eu queria encerrar com a seguinte pergunta. Todo voo inclui uma despedida. Eu escrevi um poema para o lançamento do meu livro onde eu falo isso, né? Eu falo que todo voo inclui a angústia de uma despedida, porque voar é deixar algum lugar que já foi morada. E aí eu quero saber, para a gente encerrar, qual é o próximo voo de Elisama Santos? Nossa, qual é o próximo voo? Eu acho que eu não sei dizer qual será meu próximo voo, sabe? E nesse momento eu tô me sentindo no ar. Eu tô me sentindo voando. Eu sei qual foi o meu último grande voo. É um bom esse? Qual foi o seu último grande voo? Sair da Bahia para vir para São Paulo. Com a minha família, né? Desfiz o ninho, trouxe só vamos nós. E eu tenho apoio, então meu marido bancou isso com as nossas 2 crianças, que na época estavam muito novinhos. E viemos para São Paulo porque a gente queria construir uma vida diferente. Eu sabia que esse era um voo importante. Nesse momento hoje eu me sinto em pleno voo. Eu não sei dizer qual vai ser o próximo, porque eu tô durante, sabe? Eu tô vivendo essas descobertas, olhando essas novas paisagens, fazendo essas novas migrações, olhando ao redor e ainda admirando tudo, os lugares que eu ainda não tinha voado. Vamos ver o que é que vem depois. Que ótimo! E a gente vai estar acompanhando o que vem depois. Muito agradecida pela sua presença aqui. Eu também, eu te admiro demais. Eu sempre saio maior das nossas conversas. A gente podia ficar horas nessa. Poderíamos, horas e horas e horas. Minha gente, muito agradecida por cada pessoa que ficou aqui nessa conversa conosco. Aproveite para se inscrever no canal, deixa o seu like, senta o dedinho no like para curtir esse episódio e acompanhe os próximos episódios. Até breve!